E hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros. Vocês vão abrir o livro de História lá na página 117 para acompanhar a explicação, certo? Vamos lá. Os povos indígenas brasileiros já estavam aqui há muitos e muitos anos atrás, certo? Quando os colonizadores, que são os europeus, chegaram aqui em nosso território, que hoje nós conhecemos como Brasil, né? Os índios chamavam esse território de Pindorama. Eles encontraram os indígenas. Eram cerca de 4 a 5 milhões de nativos, certo? Ou seja, 4 a 5 milhões de índios que habitavam aqui o território brasileiro, um país enorme, quase, né, ou o tamanho de um continente. Então, esses europeus vieram, né, lá na esquadra trazida por Cabral, comandada por Cabral, vieram lá de Portugal, buscando uma nova rota para chegar às Índias, um caminho totalmente diferente daqui do nosso território brasileiro, mas, por coincidência ou não, acabaram chegando aqui no nosso território e encontrando o povo indígena. Eles encontraram um povo com uma cultura totalmente diferente e que em algum momento, certo, ofereceram resistência à implantação da cultura europeia. Vocês vão acompanhar em um pequeno vídeo a explicação de como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil e o que isso ocasionou para o povo indígena. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro para nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou.
Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Sabemos da existência desses povos indígenas de antigamente, antes da chegada dos portugueses. Porque na esquadra comandada por Cabral veio um escrivão chamado Pedro Vaz de Caminha. Toda a viagem que esses portugueses, esses europeus faziam, eles levavam uma pessoa, um escrivão, para escrevendo uma espécie de diário de bordo. Ou seja, todos os dias ele ia contando o que ia acontecendo naquela viagem. E Pedro Vaz de Caminha escreveu sobre essa viagem e sobre a chegada desses europeus aqui no Brasil. Contou como eram os índios, como foi o contato com esses nativos, certo? Como era a beleza desse lugar, né? De encher os olhos quando eles chegaram aqui. E também os relatos dos jesuítas, que foram padres trazidos, né, pelos europeus para catequizar os índios, já que os índios não tinham como religião o catolicismo, certo? Eles têm uma religião que é politeísta, ou seja, eles adoram vários deuses, certo? Então, os europeus, por ter uma religião, serem católicos, serem do cristianismo e adorar um único Deus, eles simplesmente queriam trazer essa cultura, a crença também faz parte da cultura, a religião faz parte da cultura. Eles queriam trazer essa religião para os indígenas, certo? Como uma forma de supostamente amansar os indígenas que estavam oferecendo resistência à implantação da cultura europeia na vida deles, na vida desses nativos, certo? Então, quando os portugueses chegaram aqui, o choque de cultura foi muito grande. Vamos ver agora o que é que nós temos culturalmente relacionado aos indígenas. Como toda grande comunidade, os indígenas também têm líderes, certo? Os nossos líderes são líderes religiosos e podem ser líderes políticos, assim como os deles, mas é uma escolha totalmente diferente. Lá na tribo, que é onde os indígenas moram, eles moram em ocas, e o conjunto dessas ocas a gente chama de aldeia ou de tribo. As ocas são construções totalmente diferentes das construções em que nós vivemos, certo? Então, lá nessa tribo, eles vão ter um líder religioso. Para a gente, o líder religioso é o padre, é o pastor. Lá na aldeia ou na tribo é o quê? Pajé. Ele é o líder religioso e também ele é como se fosse um médico daquela aldeia. E eles vão ter um líder administrativo, que é como o nosso prefeito, o nosso governador, o presidente, só que lá eles são chamados de cacique. Então, na aula de hoje nós vimos isso, sobre a cultura indígena, sobre os povos indígenas brasileiros e como se deu o encontro deles com os europeus. Vocês vão responder a atividade da página 118 até a página 120. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses que chegaram à colônia? Vocês acham que os portugueses chegaram aqui, quiseram impor a sua cultura ao povo nativo e eles iriam aceitar de forma pacífica? Vocês vão ler, vão relembrar a aula e vão observar o quê? Que não, que os povos indígenas ofereceram resistência a essa ocupação. Leia e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem? Os povos indígenas. Cerca de 4 a 5 milhões de nativos. Qual era a função de Pedro Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Como já expliquei a vocês, nós só sabemos da existência desses indígenas e como foi a chegada desses europeus no Brasil por conta de Pedro Vaz de Caminha, porque ele era o escrivão dessa esquadra. Então, tudo que acontecia, ele escrevia e esses documentos históricos ficaram guardados para serem estudados depois e nós conhecemos a nossa história antiga.
Qual foi a nação que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os indígenas? Esses europeus saíram lá de Portugal. O que era muito diferente entre os portugueses e indígenas? Quais eram as diferenças entre os portugueses e indígenas? A cultura, que nós viemos estudando sobre a cultura de cada povo. Então, os portugueses chegaram aqui com um tipo de cultura, um tipo de conhecimento e quiseram impor essa cultura aos indígenas. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Os indígenas moram onde? Em uma oca. Responda as seguintes perguntas. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Vocês vão responder 1500. Quem escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Quem? Era o escrivão Pero Vaz de Caminha. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu sobre os relatos indígenas? Os jesuítas, os padres que vieram catequizar os índios. Marque apenas as alternativas que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos do contato com os europeus. Quais são os costumes? Pintar os corpos e viver em ocas. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote, ou seja, ligado à religião, correto? Os indígenas pintavam o corpo com anilina. Anilina, utilizada para dar cor a algum alimento. Eles pintavam o corpo com anilina? Errado. O pajé é o escudeiro do cacique. Ele acompanha o cacique como um protetor. Errado. Os jesuítas escreveram sobre os relatos indígenas brasileiros. Correto. Página 120. Complete a cruzadinha com as informações. Habitante do Brasil antes de 1500. Quem eram? Indígenas. Nome de uma fruta consumida pelos indígenas. Nome de uma fruta? Banana. Curandeiro da tribo. Quem é o curandeiro da tribo? Pajé. Líder que administra e conduz a defesa da tribo? Cacique. Complete as frases abaixo corretamente. Alguns indígenas moram em casas chamadas de ocas. As ocas reunidas formam a aldeia ou tribo. Várias aldeias indígenas reunidas formam uma tribo. Pesquise e escreva o significado das palavras indígenas abaixo. Tacape, cocar, lança, oca e maracá. Como nós estamos falando em cultura, então cada cultura, cada povo tem a sua vestimenta, tem os seus adornos, tem o seu tipo de armamento, culturalmente pertencente a cada povo. Então essas palavras aqui que vocês vão pesquisar são relacionadas ao povo indígena. Pense e escreva abaixo quais são as formas de diversão que uma criança indígena que mora em uma aldeia pode ter. Como essa criança indígena pode se divertir? Quais formas de lazer ela pode ter morando em uma aldeia? Vocês vão pensar e vão escrever na questão número 9. Fiquem com Deus, até a próxima aula.